Estamos de volta agora, meio-dia, 18 minutos. A Polícia Civil investiga se o torcedor são paulino foi morto por uma munição não letal disparada pela Polícia Militar. Mas como assim, né? Essa munição é não letal e matou alguém. A perícia encontrou algumas dessas munições aí no local onde Rafael Garcia estava durante o confronto da PM com torcedores no domingo, depois da final da Copa do Brasil. Zelda Mello fala agora ao vivo do DHPP, Departamento de Homicídios, que investiga o caso. Oi, Zelda, boa tarde. Na verdade, a polícia se refere a esse tipo de munição como menos letal, né? Como é que está a investigação? Oi, Alan, exatamente, é uma munição que é usada justamente para conter tumultos. E nós temos informações que foram levantadas pelos nossos repórteres, o Kleber Tomás, o Anderson Colombo e a Luísa Vaz. Essa munição ela é usada pela Polícia Militar para conter esses tumultos desde 2021. Daqui a pouco a gente vai explicar direitinho como é que ela funciona, o que é esse bean bag. É o nome dessa munição. Agora, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que está investigando o caso, até agora ninguém foi preso ou detido, já saiu a declaração de óbito, mas ainda falta o laudo do Instituto Médico Legal, que é o que o DHPP aguarda para saber a causa da morte do Rafael. Nesse ponto da investigação, nenhuma hipótese está sendo descartada, inclusive a hipótese de algum torcedor armado ou até mesmo um rojão ter atingido o Rafael. Essas são hipóteses que ainda estão sendo investigadas pelo Departamento de Homicídios até que todos os laudos saiam e que haja a comprovação do que provocou o ferimento na cabeça dele. Nós preparamos uma matéria para explicar sobre essa munição e sobre todo o caso que vem se desenrolando desde o domingo. Vamos acompanhar. A declaração de óbito assinada por um médico do IML afirma que Rafael Garcia, de 32 anos, foi vítima de disparo de arma de fogo. A mãe do Rafael quer saber de onde partiu a bala e quem matou seu filho, que era deficiente auditivo. Se chamasse ele não ia ouvir. Ele não usava aparelho. E no atestado de óbito tá que meu filho foi assassinado. O porquê que meu filho só queria se divertir? Não tinha outra torcida. Quem matou meu filho? Rafael foi ferido do lado de fora do estádio do Morumbi, perto do local onde houve um confronto entre torcedores do São Paulo e a Polícia Militar. Ele chegou a gravar a confusão com o celular. Calma. Perto dali, em outra rua, imagens mostram policiais batendo com cacetetes em torcedores e atirando com balas de borracha. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que torcedores do São Paulo derrubaram um tapume de contenção e jogaram objetos nos policiais que reagiram. A polícia diz ainda que não usou munição letal para dispersar o tumulto e que depois os PMs encontraram um homem caído. A perícia encontrou 3 artefatos como esse nas redondezas do Morumbi. Essas munições são parecidas com as usadas pela Polícia Militar desde 2021. Elas são conhecidas como bean bags. Agora, a perícia quer saber se esses artefatos foram usados por policiais militares no conflito. Essa outra imagem mostra que o disparo perfurou um boné que estaria com Rafael no momento em que ele foi atingido. Segundo a investigação, o furo está na parte de trás do boné. Peritos avaliam se o disparo que atingiu a cabeça de Rafael foi feito a curta distância. Diferente das balas de borracha, a distância mínima permitida em disparo feitos pelas beanbags tem de ser de 6 metros, de acordo com protocolos que começaram a ser adotados pela Polícia Militar. Já para as balas de borracha, a distância mínima é de 20 metros. As beanbags, que recebem o nome de sacos de feijão, são, na prática, pequenas esferas de metal que ficam dentro de sacos plásticos. Tanto as beanbags quanto as balas de borracha são disparadas de uma escopeta calibre 12. Essa munição tem sido adotada de forma gradativa para substituir futuramente as balas de borracha, devido a falhas técnicas, segundo o que a PM divulgou no começo do ano. Em outros países, há registros de mortes com as beanbags. Na semana passada, o site de notícias britânico The Guardian informou que, segundo a polícia, uma mulher australiana morreu depois que munições de beanbag perfuraram o peito e atingiram o coração dela. Em agosto de 2019, outro caso.
O laudo do Instituto Médico Legal da Colômbia comprovou que o ativista Dylan Cruz, na época com 18 anos, foi ferido por munição do tipo beanbag, disparada pela polícia durante protestos no país. As munições menos letais geram dúvidas. Testes feitos pela Polícia Militar de São Paulo demonstraram, segundo a corporação, que as balas de borracha fabricadas no Brasil apresentaram problemas como desvio da trajetória do disparo, colocando pessoas em risco. Mais de 170 mil cartuchos da bala de borracha foram devolvidos por causa de inconformidades. A fabricante nega as falhas. Em 2016, a Justiça Paulista chegou a condenar o governo de São Paulo a pagar 8 milhões por danos morais e sociais por causa de violência policial nas manifestações de 2013, quando diversas pessoas ficaram feridas, principalmente por balas de borracha disparadas pela PM. E desde então, essa questão tem sido debatida. No caso das munições e armas menos letais, das munições menos letais, elas são sim importantes. É muito fundamental que as polícias tenham esse tipo de munição, esse tipo de armamento menos letal, até para evitar o uso da arma letal, da arma de fogo, o que não significa que elas não possam matar. A munição, por exemplo, de borracha, de elastômero ou mesmo a beanbag, ela é menos letal, mas ela pode matar. Por isso é muito importante que existam procedimentos muito claros, que sejam seguidos e que sejam supervisionados. Também há uma orientação geral para sempre que possível, antes do atirador efetuar o disparo, que ele obedeça uma ordem, ou seja, que o disparo seja efetuado após uma ordem de um superior. Nem sempre isso é possível, porque às vezes é preciso atirar, porque você está no momento ali, um conflito acontecendo. O Instituto Sou da Paz pede rigor na investigação. É muito importante que a polícia analise o caso de forma procedimental para saber se o procedimento foi correto. E, claro, se houver um erro de procedimento ou mesmo um abuso, que o policial e a própria instituição seja responsabilizado. Pois é, a mãe dele deu uma declaração ontem, né? Você viu aqui no SP1, chorando, dizendo que ela vai em busca dessa resposta. Quem matou o filho dela? Desde ontem, a Secretaria da Segurança Pública foi procurada por nossas equipes, mas não informou que tipo de munição menos letal a PM usou. Se eram as balas de borracha ou se eram essas tais beanbags. A Polícia Militar não quis dar entrevista. Vale lembrar que o Departamento de Homicídios, que investiga o caso, reforça que ainda espera o laudo do IML para determinar o que de fato feriu e matou Rafael. Já a Ouvidoria das Polícias, que também não gravou entrevista, disse que abriu o procedimento para apurar a morte, que solicitou as imagens das câmeras corporais dos PMs e também informações sobre o tipo de munição que foi usada pelos policiais que atuaram no domingo ali perto do Morumbi. A ouvidoria diz também que solicitou à Polícia Civil os laudos produzidos, inclusive o balístico.